Vamos comigo, gente, fazer o almoço de domingo? Vou preparar aqui, gente, o almoço de domingo. Aí uma costela bovina, que o meu marido comprou. Aí eu vou fazer ela cozida com batata e cenoura. E já tô cortando ela aqui, gente. Eu vou cortar ela pra poder... Vou tirar um pouco dessa gordura, pra ela não ficar muito gordurosa. E aí eu vou cortar ela. Vou cortando ela assim, pequeno. Hoje, gente, acordei um pouco mais tarde que o normal. Acordei com preguiça, não tava com coragem. Acordei, fui limpar a casa devagarzinho, naquela preguicinha. E comecei agora a fazer o almoço, agora é 10 e pouca. Agora vou... E daqui a pouco vou fazer uma sobremesa. E é isso, gente. Tô finalizando aqui minha costela, terminando de cortar. E sigo tirando essas gordurinhas pra ela não ficar muito gordurosa, gente. Não gosto dela muito com muita gordura. Tira um pouco da gordura. Aí eu acordei e fiquei com preguiça assistindo, né? E até quando eu acordei tarde, né? Eu acordei um pouco mais cedo, mas fiquei com preguiça de levantar. Então, domingo, né, gente? Domingo a gente... Amanhã é segunda, dia de acordar um pouco mais cedo, levar a criança pra escola, a rotina de sempre. Então, no domingo a gente sempre dorme um pouquinho mais tarde, até mais tarde. Aí já tô finalizando, gente, a minha carne. Finalizei, agora eu vou lavar bem. Tô lavando aqui na pia mesmo, gente, mas a pia tá limpinha. Eu lavei tudo, limpei, tá bem limpinha a pia. Lavei com detergente, tá bem limpa. Aí eu vou lavando aí minha carne. Tem gente que tem o costume de colocar uma água quente nela, escaldar ela antes de... Eu não, eu acho que tira um pouco do gosto da carne, né? Vai de cada um, mas eu não gosto de tirar. Eu prefiro colocar ela assim mesmo. Gente, aqui tem muita mosca, as moscas não acabam. Muita mesmo. Aqui, gente, já vou colocar na minha panela para esquentar. Vou colocar a minha panela para esquentar. Vou colocar um pouco de óleo, pouco. Aí já venho com o meu alho triturado, que já tava na geladeira, que é um adianto, né, gente? Adianta muito. A gente que é dona de casa, né? Aí já coloquei o alho, eu vou esperar ele dar uma fritada. Aí, gente, já tinha pedido meu marido para descascar a cenoura e a batata, para me adiantar. E aí eu já vou cortar ela, vou deixar ela de molho na água. Quando a minha carne estiver pronta, mole, eu coloco as verduras. Enquanto isso, meu alho tá aqui fritando. E eu vou aí cortando minhas batatas. Era só o que tinha, eu gosto de colocar aipim também, mas não tinha aqui em casa, então foi só isso aí mesmo, só a cenoura e a batata mesmo. Aí eu vou deixar, eu lavei, aí vou deixar de molho na água pra não ficar escura a batata. Enquanto isso, meu alho aqui já está quase pronto, gente. Mexe, mexe, mexe. Eu vou deixar fritar mais um pouco, gente. Agora eu já vou colocar, gente. Já vou colocar minha costela
e colocar o resto dos temperinhos que falta nela. Aí, gente, eu vou colocar corante. Gente, eu comprei esse corante e não gostei. Eu tinha outro aí, que eu comprei no mesmo lugar. Ele era muito bom. Você colocava só um pouquinho e a carne ou qualquer coisa que você colocasse, ele já ficava bem vermelhinho. Esse daí é ruim, não gostei. A gente coloca e não fica bem vermelhinha a comida. Então, eu não gostei. E aí eu coloquei colorau e pimenta do reino. Agora, gente, eu vou cortar aí 2 pimentas de cheiro que eu peguei aqui na minha horta e um pimentão pequeno. Os pimentões estão pequenos, não tão grandes, estão crescendo ainda, então eu tirei um pequeno mesmo, só para não ficar sem a carne. Aí eu dei uma ajeitadinha na câmera para ver se pega mais a panela. Porque aí, gente, é um pouco meio difícil de pegar, porque aí tem o fogão a lenha. Então, o fogão a lenha é um pouco maior do que o fogão. Então, para mim colocar para apoiar a câmera é um pouco mais difícil para pegar o fogão. Então, eu vou tentando aí ver se eu consigo colocar o máximo que eu posso para você estar vendo. Mas tem horas que eu não consigo focar bem na panela. Aí tá dando pra ver um pouco, mas é isso. Se não fosse o fogão que ficasse na frente de lenha, dava pra colocar ele mais perto e focar mais na panela. Aí, gente, eu coloquei, mexe, mexe, mexe. Não coloquei cebola, porque não tem cebola aqui em casa. Eu fui na rua, já tem uns 3 dias que não tem cebola. Eu fui na rua comprar umas coisas e não lembrei da cebola. Não lembrei, não. E é isso. Então, eu comecei a fazer a comida, não fiquei com preguiça de ir na minha mãe. E fiz assim, sem a cebola mesmo. E aí, gente, já botei uma panela com a água pra mim colocar meu macarrão. Vou fazer um macarrão alho e óleo. Coloquei um pouco de sal. Vou colocar um pouco de óleo. Não sei nem pra que serve esse óleo. Só que eu aprendi colocando óleo no macarrão, mas não sei pra que serve. Não sei nem se serve pra alguma coisa. Sei que minha mãe me ensinou e até hoje eu faço, né? Coloco o sal ou o óleo ou o azeite, né? Então, eu vou colocar aí minha panelinha pra ferver. Tiver pronto, eu coloco o macarrão. Enquanto isso, a minha carninha está aqui. Gente, coloquei o macarrão ali e a minha carne já estava refogada. Aí eu deixei ela aberta, gente, para poder dar uma fritada, secar um pouquinho da água e dar uma fritada nela para pegar gosto. E eu tinha esquecido de colocar o sal, então eu fui e coloquei sal, gente. Eu tinha esquecido, quase que ia ficar a carne sem sal, né? Não ia ficar legal. E aí tô mexendo no meu macarrão, aí eu tô dando uma mexidinha nela e ela tá fritando aí, gente. Porque pra mim o gosto é quando frita. Aí dá um tchum na carne, né? Eu acho que quando ela dá uma fritada, aí dá aquele gostinho especial do fundo da panela. Aí, gente, voltando no colorau. Eu não gostei, ele não deixa a carne vermelhinha, então eu coloquei mais um pouquinho. E amanhã eu vou deixar a Lana na escola e de lá eu vou passar na rua de novo para ver se eu encontro um colorau natural. A minha mãe faz, mas ela tá sem tempo, está na correria do trabalho dela, então não tá dando para ela fazer. Mas o colorau da minha mãe, gente, é uma maravilha. Você coloca meia colher, assim, não é nem meia, até menos.
e a comida fica toda vermelhinha, a coisa mais linda. Mas agora ela está sem tempo de fazer, por conta do trabalho lá do trabalho dela, que ela trabalha um dia sim, um dia não, 2, 3 vezes na semana, depende. Quando ela é chamada, ela vai. Aí, gente, vou colocar numa água, enquanto a minha carne tá fritando, eu vou colocar uma água para poder ela ir esquentando, para quando a minha carne estiver bem fritinha, facilitar, né? Às vezes eu coloco aí lá na chaleira, mas hoje... E já esquentou, gente, foi rapidinho. Dei uma puladinha aí no vídeo para andar mais rápido. Aí já tinha esquentado, aí já taquei aí na carne. Aí, gente, eu fui experimentar o sal. E não gostei não, pra mim tava sem sal. Aí eu vou colocar mais um pouco de sal. Porque ainda tem as verduras pra pegar um gostinho, né? Eu coloquei mais um pouquinho de sal. E vou colocar na pressão. Aí na pressão, gente, varia muito do tempo, né? Não tem como eu falar o tempo exato pra vocês, porque eu vou olhando. Quando ela tiver pronta, eu falo quanto tempo foi. Mas aí eu não tenho muita noção de tempo, porque varia da quantidade da carne, varia de várias coisas, né? Também tem a questão se a carne é nova ou velha, que ela nova, ela cozinha mais rápido, quando ela tá mais velha, ela demora mais. E já botei meu macarrão lá pra escorrer. E já fui fazer o temperinho. Gente, temperinho básico. Hoje eu não tô com muita coragem de fazer comida não vou mentir pra vocês não. A gente faz a semana toda, é cansativo, né? Porque, né, dona de casa, cansa. A gente limpa a casa todo dia, faz comida. Então, aí eu coloquei um pouquinho de manteiga, agora eu coloquei um pouquinho de óleo. A manteiga só pra dar um gostinho, coloquei só um pouquinho. E aí já coloquei o meu alho triturado, abençoado, que já fica na geladeira e me adianta demais. E vou fritar esse alhozinho, gente, para poder ficar bem torradinho para me colocar o macarrão. Vou colocar um pouquinho de colorau. O macarrão não ficar muito branco. Só para dar uma corzinha. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino também para dar um gostinho. É bom, né, gente? Dá um gostinho, é a gosto, né? Quem quiser, coloca aí, não. Gente, eu não gosto de usar sazon e nem caldo de galinha nas minhas comidas, não. É muito raro. Eu até compro um pacotinho de sazon, compro um pacotinho de... uma caixinha de caldo de galinha e fica aqui. Fica aí, tem vezes que eu jogo até no lixo. Porque eu não gosto muito de ficar usando assim, porque faz mal, pá, né? Então eu prefiro mais caseirão, assim. Eu gosto muito de botar muito alho, essas coisas. Mais caseiro mesmo. Aí, gente, já coloquei meu macarrão, já fui colocar aí um pouco de sal. E mexe, 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 pra pegar o gosto o gostinho do alho, né, gente? Gente, eu prefiro assim do que com extrato, com molho de tomate. Eu prefiro assim. Porque fica mais... eu acho que fica mais gostoso. Não sei, é gosto. Mas eu gosto mais assim. Meu marido também gosta mais assim. Só a minha filha gosta mais com molho. Aí, gente, achei muito branco, muito pálido. Parecendo que morreu o macarrão. Aí eu coloquei mais um pouquinho aí de corante, de colorau, para poder ficar mais um pouquinho... para dar mais uma cozinha nele. Porque eu achei ele muito pálido. Enquanto isso, a minha carninha tá lá cozinhando. E, gente, eu não vou fazer arroz, porque ontem à noite eu fiz arroz e sobrou bastante. Aí eu coloquei na geladeira e daqui a pouco eu vou esquentar. Não vou fazer arroz. E o feijão, a minha mãe que tá fazendo na casa dela. E daqui a pouco ela vai trazer o feijão e a salada, ela falou que ia fazer lá. E aí, gente, eu vou pra minha sobremesa. A minha carne tá lá no fogo. E eu vou fazer minha sobremesa. Eu vou fazer minha sobremesa, gente. Eu vou fazer um pavê. Um pavê de chocolate branco com chocolate preto.
Aí eu coloquei uma caixinha de creme de leite, coloquei uma colher de leite, coloquei metade desse leite condensado e coloquei 3 colheres de chocolate em pó. E aí coloquei uma meia colher de manteiga. Aí mexe, 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 mexe. E vou colocar no fogo, gente. Vou colocar no fogo para ele ficar pra ele engrossar. Aí a câmera tava fora aí, deu uma consertada aí, gente. Aí, gente, eu vou colocar ela, não é pra deixar ela muito grossa, porque não é o ponto de brigadeiro não, gente. É um pouquinho mais fino, porque ele é pra poder amolecer, deixar o biscoito bem úmido. Aí, gente, ó, quando ela sobe assim, ó, ela ferveu, vai dar uma subidinha, aí ficou pronta. Aí, gente, eu vou colocar nesse potinho aí pra poder esfriar. Pra poder dar uma esfriadinha aí. Aí, olha a consistência. Não muito mole, não muito duro. Aí, eu vou colocar pra esfriar. Gente, eu deixei lá esfriando. Vou fazer aqui o chocolate branco. Ah, não é chocolate... É de ninho, leite ninho, gente. Não é chocolate branco, não. Tô maluca. Desculpa aí que eu acordei na estante. Aí, gente, eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite. Coloquei o resto lá do leite condensado, metade no caso. E coloquei 3 colheres que já tava separadinho, de leite ninho. E eu tinha esquecido de botar a manteiga. Aí eu vou colocar aí agora. Só um pouco de manteiga, gente, menos de uma colher. É só pra dar um tchum. Aí mexe, 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 mexe. Mexe. Aí, gente, só um pouquinho. Não tem nenhuma colher aí, não. É só pra dar um gostinho no... E é a mesma coisa do chocolate, gente. Não pode deixar muito duro, nem muito mole. Aí, ó, ferveu. Olha, já tá, ó. Delícia. Olha, gente, já tá grossinho já. E aí tá pronto. Gente, essa sobremesa, além de gostosa, é muito fácil. É muito rápido de fazer. Gente, aí a imagem não ficou muito boa, tava um pouco embaçada. Não sei se era a câmera do celular, não sei se era porque a cozinha tava um pouco... Não sei. Gente, eu fui abrir o meu biscoito, quebrou tudo. E aí eu tô emendando aí pra poder botar aí e dar certo do mesmo jeito, gente. Não sei porque fui abrir e quebrou tudo. Mas... tem problema não, coloca assim mesmo, viu, gente? Não deixa de fazer porque quebrou, não. Aí eu coloco uma camada embaixo de biscoito maisena. A marca que você quiser, eu acho que não tem esse negócio de marca. Eu já fiz e usei já usei algumas marcas diferentes e mesmo resultado. Aí, gente, eu vou colocar o chocolate. Vou colocar aí, ó, minha caldinha de chocolate. Ó como ela ficou. E aí já tá fria, tá, gente? Esse aí já tá frio. A minha carne lá ficou pronta, gente. Eu já desliguei. Eu já coloquei as verduras e desliguei, tá, gente? Não mostrei pra vocês porque o gás acabou. E aí o meu marido foi colocar o gás. E eu fui ajudar ele lá. E aí acabou que eu botei as verduras lá. Não gravei pra vocês, não. E aí eu tô colocando aí... Eu coloquei uma camada de chocolate. Agora eu vou colocar uma camada de maisena. Aí eu vou colocar mais uma camada de maisena. Aí eu já mudei o lado. E não tem nada a ver isso aí também, tá, gente? Não muda o gosto, não muda nada. Aí eu já coloquei. Aí agora, gente, eu vou colocar meu molhinho branco e assim segue. Você coloca o molho branco, aí depois você coloca mais uma camadinha de biscoito. E coloca o chocolate. Aí coloca mais uma camadinha de biscoito. E finaliza com o molho branco. Eu prefiro, igual gosto. Como eu comecei pelo preto, eu vou terminar com o branco.
Aí, gente, eu já tinha terminado. Tem gente que gosta de botar o preto por cima, então começa com o branco. Então, aí vai do gosto. A imagem não ficou legal, gente. Eu não sei o que foi que ficou embaçado. Eu só vi quando eu fui editar o vídeo. Eu não tinha visto que a imagem tinha ficado assim, embaçada. Porque na cozinha tava um pouco melhor. Eu não sei por que ficou assim. Aí, gente, eu tô amassando aí umas bolachinhas pra poder colocar em cima. Pra poder... É só pra dar um enfeitezinho mesmo. Aí, gente, como ficou? Olha, que lindo. Agora, gente, vou botar... Minha comidinha ficou pronta, eu botei lá pra gelar. Gente, é 2 horas gelando. Não vou mentir pra vocês. É 2 horas gelando. Pra ficar bem geladinho. Aqui já tá meu pratinho. Olha que delícia. Delícia. Gente, a minha sobremesa ficou... Eu almocei e a minha sobremesa ficou pronta. Eu deixei 2 horas gelando. Eu já fiz essa sobremesa, eu deixei menos tempo. E ela não fica geladinha. Já fui comer, não fica gostosa. Gente, só fica gostosa quando ela fica bem geladinha. Que ela gela bem mesmo. Olha aí, gente. Gente, ficou uma delícia. Olha aí a dificuldade pra me tirar com a mão só, que eu tô gravando com a mão e pegando com a outra. Olha que delícia. Olha, gente, como ficou. Então, gente, tem gente que molha o biscoito. Eu não molhei o biscoito, gente, porque eu não gosto do biscoito que ele vira uma papa, ele fica muito molhado. Então, para quem gosta muito molhado, molha o biscoito no leite. Eu não molhei e para mim ficou, eu gosto assim.